Ninguém está esperando um ladrão chegar na sua casa. Então, ninguém estará esperando. E Jesus vai manifestar com a sua igreja 7 anos após o arrebatamento. A igreja já estará com ele. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz. Viu, igreja? Igreja, vocês são filhos da luz. Filhos do dia. Não sois filho da noite, nem filho das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, de noite dormem, e os que se embriagam, na noite se embriagam. Então, nós temos aqui essa diferença de vinda do Senhor para arrebatamento. E eu vou voltar aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, porque eu inverti aqui, ó, eu trouxe o final na frente do início, mas a compreensão ela é a mesma. Portanto, agora eu vou ler o versículo 13 do mesmo capítulo 4. Não quero tampouco que ignoreis, irmãos, acerca dos que já dormem em Cristo, para que não vos entristeçais como o resto dos homens que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Cristo, Deus tornará a trazer em sua companhia. E a trazer na sua companhia, tá? Não é na companhia de Cristo, não, porque já estão em Cristo. Já estão com Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque a tradição comum vai falar que vai trazer na companhia de Cristo. Ora, quem morreu em Cristo está aonde? Está com quem? Então, Cristo vai trazê-los na nossa companhia, não na companhia dele. O que ele está falando? Ele está falando da ressurreição e transformação. É isso que ele está tratando aqui. Então, as pessoas estarão se levantando aqui na terra para encontrar conosco, com nós, que estamos vivos, como Paulo fala em 1 Coríntios. Versículo 15. Por isso vos dizemos, como palavra de nosso Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda de nosso Senhor, de modo algum seremos trasladados, sem que antes os que dormem ressuscitem, ou cheguem a estar juntamente de nós, tá bom? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos, agora podemos falar, arrebatados juntamente com eles, porque encontramos com eles aqui na terra, ao encontro do Senhor nos ares. E isso não é a vinda do Senhor. O Senhor ainda está descendo na cidade. Nós estamos indo encontrar com o Senhor na cidade. Isto sim é o arrebatamento. A vinda do Senhor não é o arrebatamento. O nosso encontro, o encontro da igreja com o Senhor nos ares, que é o arrebatamento da igreja. E desta maneira estaremos para sempre com o Senhor. E olha como o apóstolo termina. Portanto, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras que ele está falando aqui? A palavra da esperança de que aqueles, nossos entes queridos, aqueles que congregaram conosco, que morreram e estão em Cristo, eles voltarão aqui nessa terra, ressuscitará, encontrará conosco, matará a nossa saudade que nós sentimos dos nossos irmãos que já morreram, que já partiram para o Senhor antes de nós, e junto com eles nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Aqueles que gostam de criticar a teologia pentecostal tem que entender melhor este texto aqui, tá? Porque não está falando que Jesus veio 2 vezes, não. Nós não afirmamos que Jesus veio 2 vezes, não, na sua segunda vinda. É uma só. A primeira, o arrebatamento, nós encontraremos com ele. E ele volta na segunda, junto da sua igreja. Então, o arrebatamento é isso. Nós vamos subir e encontrar com o Senhor nos ares. O mundo não vai ver isso. Aí alguém não consegue compreender quando falamos que o arrebatamento ele é secreto. Ele é só para a igreja. O arrebatamento ele é secreto, sim, porque o mundo não vai ver o arrebatamento, mas a igreja ouvirá o som da trombeta e subirá e encontrará com Cristo. Porém, primeiro vai acontecer no abrir e fechar de olhos a ressurreição daqueles que já estão com Cristo e a transformação dos nossos corpos. Rápido, como um dedo estalando, como um olho piscando. E depois disso encontraremos, mataremos as saudades, e faremos algumas coisas aqui na terra ainda. Qual tempo? Não tem como precisar. Mas o certo é que juntos com eles, aí sim subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. E há muitos questionamentos em questão
da volta do Senhor. Porque que o arrebatamento ele vai ser no ápice da vinda. A igreja, gente, ela estará vindo com o Senhor no Armagedon para lutar em favor de Israel. Eu quero te convidar para ler comigo Apocalipse, no capítulo de número 19. Apocalipse 19 vai nos mostrar a vinda do Senhor. Tá? Eu creio que a compreensão para aqueles que têm o coração aberto aí, ela já está satisfatória para você que quer entender o que a Bíblia está falando, não o que o Fernando está achando, não o que filósofos estão achando, não, é o que a Bíblia está falando. Eu gosto muito de frisar isso. Tá? E alguns falam que quando os exércitos que estão voltando com Cristo não é a igreja, são anjos. É claro que tem anjos, mas a igreja está juntamente com eles. Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11 até o 14, que fala assim: e viu o céu aberto. Tá todo mundo vendo, hein? E surgiu um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele se chama Fiel, Verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e havia sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém entendia, senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que estão nos céus. Os exércitos que estão nos céus. E em cavalos brancos, e vestidos de linho finíssimos, branco e puro. Ora, está muito bem especificado aqui, né? Esse exército, está vindo vários exércitos, mas tem um exército que está montado em cavalo, tá? E esse exército, eu te falo sem medo de errar, é a igreja. E eu quero te convidar para mais uma leitura da palavra. Vamos ler o Joel, o profeta Joel. Joel, muitas vezes nós não vemos a grandeza desse profeta, o ponto em que ele traz para nós, que ele fala conosco, algumas visões, algumas revelações que ele teve com o tempo, né, tão antes de Cristo, e aí alguém não consegue ter esta visão, esta compreensão daquilo que o profeta está falando para nós, e ele vai nos especificar aqui, ó, o momento exato em que a igreja está vindo com Cristo. E eu quero ler para você, Joel capítulo 2, versículo 1, tocai o chofar em Sião, e clamai em alta voz no meu monte santo, tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor Jeová está perto. O dia é a vinda, porque se aproxima o dia de tristeza, dia de trevas e de densa escuridão, como a alva que se estende sobre os montes. E nós não vamos fazer parte desse dia de trevas, porque nós sabemos que nós somos da luz. Como a alva que se estende sobre os montes, assim virá um povo grande e poderoso, que nunca houve nos dias antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiante nas gerações seguintes. Diante dele consome um fogo, e de trás dele abrasa a chama. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, e de trás dele um árido deserto, e nada escapará dele. O seu aspecto é como o aspecto de cavalos, e correm como cavaleiros. A igreja aí, eu quero que você veja a igreja. Olha o versículo 5, como o estrondo de carros de batalha sobre os cumes dos montes, irão saltando com o crepitar da chama de fogo que consome o restolho, e como povo poderoso, ordenados para a batalha. Diante dele estremecem os povos. Oh, glória, hein? E todos os rostos ficam pálidos, porque Cristo está vindo com um exército forte, poderoso, e é para a batalha do Armagedon. Versículo 7, correm como valentes e como homens de guerra, escalam as muralhas, cada um marcha por sua rota,
não se desvia da sua fileira, eita povo organizado, hein? E não se empurram entre si, senão que cada um vai para a sua própria rota. Está todo mundo orientado pelo capitão dos exércitos. Ele já orientou, o seu trajeto é esse, o seu trajeto é esse, o seu trajeto é esse. Desçam para a batalha. Ainda que caiam entre as armas, ao poder da igreja aí, ainda que caiam entre as armas, não se ferirão. Subirão pela cidade e correrão sobre os muros, subirão sobre as casas e entrarão pelas janelas como ladrão. Eita, coisa linda, hein? Diante dele estremecerá a terra e os céus se abalarão. É a vinda do Senhor, não é? O sol e a lua se obscurecerão e se retirarão o esplendor das trevas. O Senhor Jeová levantou a sua voz diante do seu exército. Ele ordenou ao seu exército. Ele é o capitão, ele é o comandante. Porque muitos são seus arraiais. Só não se gloria nisso quem não tem a mente de Cristo. E poderoso é o que executa a sua palavra. Ele está ordenando e nós estamos ou estaremos obedecendo. Porque grande e muito terrível é o dia do Senhor Jeová. Quem poderá suportá-lo? Se você pegar Joel capítulo 2, texto que eu acabei de ler, e ir lá para Apocalipse, no capítulo 19, você não vai ter nenhuma dúvida de que a igreja está vindo com Cristo dos céus. Ela não vai subir, ela já subiu, ela vai vir com Cristo para a batalha. Eu quero deixar para você aqui mais um texto, e esse texto, na minha concepção, ele é um texto de ouro. Eu quero te chamar a abrir a sua Bíblia no livro de outro profeta, que é majestoso naquilo que viu. E eu estou falando aqui do profeta Isaías. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 2, que também vai parafrasear Apocalipse capítulo 19, que fala da vinda, não do arrebatamento. Joel capítulo 2, que fala da vinda, não fala de arrebatamento, mostrando que a igreja está com Cristo e vindo com Cristo como um poderoso exército, porque ela já foi arrebatada. Eu não canso de dizer isso, né? Então vamos ler mais um texto lindo, perfeito, maravilhoso. Isaías capítulo 13, versículo 2. Estabelecei uma bandeira sobre a alta montanha. Elevai a voz para eles. Chamai-os com as mãos para que entrem pelas portas dos príncipes. Versículo 3. Meu coração enche, ferve. Ordenei aos meus santificados. Para quem ainda tem dúvida que o exército é só de anjos, eu te afirmo, anjos não são santificados. Santificados é a igreja. Repito, anjos não são santificados. Santificados é a igreja. Por que ela é santificada? Porque ela é comprada pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santificação significa preço pago por Cristo. Nós não podemos pagar pela nossa salvação, mas Cristo pagou por nós, morrendo lá no Calvário, e o sangue dele é o preço do nosso resgate. E é por causa disso, que nós somos santificados, que nós somos comprados. Não confunda santificação com santidade. Santificação é feita por Cristo. Santidade, ela é feita por você. É o seu dever como crente, é o seu dever como igreja, é o seu dever como servo de Deus. Você precisa de fugir da obra da carne ou das obras da carne. Você precisa de fugir da aparência do mal. Você precisa orar, você precisa ler Bíblia, você precisa jejuar, você precisa consagrar, você precisa estar na presença do Senhor. Quando você faz isso, você está sendo santo, você está praticando a santidade, porque a santificação, ela é feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui ele está falando, eu dei ordem aos meus santificados. Sim, eu mesmo chamei os meus valentes para o serviço da minha ira. Não tem como a gente passar pelo dia da ira, pelo dia da vingança, pelo dia do Senhor, porque nós somos dele, ele nos comprou, ele nos lavou, ele nos redimiu, ele nos resgatou, ele nos santificou. Dá um glória aí na sua casa, senhor. Dá um glória aí, porque Jesus, ele é perfeito. E a ira dele não é para nós. Por quê? Porque Paulo vai falar que nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem estiver aqui está passando pela ira, está passando pelo o processo em que Deus está estabelecendo sobre a terra, porque negaram o seu nome. Tem outros pontos, outros vertentes para entrarmos. Vai ter mais explicação sobre isso aqui no nosso canal. Então, vou ler de novo, sem deixar aqui, né, a emoção tomar conta. Ordenei aos meus santificados, sim, eu mesmo chamei os meus valentes para o serviço da minha ira, os que se regozijam na minha grandeza. Os que estão comigo na cidade santa, os que estão comigo aqui, ó, na Canaã celestial. Ele está ordenando a eles para descer para o Armagedon. Escutai um tumulto que se ouve nas montanhas. Volta para Joel lá que você entende, tá? Como de uma grande multidão. Escutai o estrondo dos reinos das nações já reunidas. O Senhor dos exércitos passa em revista as suas tropas para a guerra. É por isso que nós vamos voltar aqui nessa terra, junto com Cristo, para fazer justiça com Cristo. E nós que executamos o nome, vivemos o nome do Senhor nas nossas vidas, nós teremos o privilégio de sermos instrumentos do dia da ira do Senhor contra todos aqueles que se esqueceram de Deus, contra todos aqueles que estiverem contrário à nação de Israel. E isso é o próprio Deus que está nos ordenando. E eu vou ler mais um texto aqui e eu vou encerrar a nossa aula lendo para você Salmo de número 46. É um salmo lindo, é um salmo maravilhoso, é um salmo perfeito, que quando você entende a pegada escatológica deste salmo, todo mundo gosta de cantá-lo, recitá-lo, mas nós, às vezes, não avaliamos, não observamos este salmo com essa grandeza aqui, ó. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Socorro bem presente na tribulação. Já nos tirou, já nos livrou dela. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Vai estar acontecendo atrocidades aqui na terra por causa das questões da grande tribulação. Ainda que os montes se removam para o coração dos mares, as águas rujam, espumejem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o clarear da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Mas a igreja, ela está segura nessa cidade alta. O Senhor dos exércitos, a igreja está cantando. Está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8. Assim como você lê o livro de Cantares e se inspira ali no noivo ou no esposo, dialogando um com o outro ali, o esposo, a esposa, o noivo, a noiva, você vê aqui também o diálogo do esposo com a esposa dentro da cidade. A igreja, no versículo 7, acaba de cantar. O Senhor dos exércitos está conosco, ele é o nosso refúgio. O esposo agora vai falar: vinde, contemplai as proezas do Senhor Jeová, que desolações tem feito sobre a terra. Vem ver o que está acontecendo lá na terra. A terra está passando pela grande tribulação. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Rendei-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Está ouvindo, igreja minha? E a igreja responde: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para quem não entendeu, o próprio Cristo vai chamar a igreja para ver o que estará acontecendo aqui na baixa terra, no período da grande tribulação. E ele está falando, vai chegar o momento que eu vou cessar tudo isso aí. E o meu nome vai ser exaltado, glorificado em toda a terra. Porque depois de resolver todas essas questões, o milênio estará chegando. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue falando profundamente no seu coração e que a palavra viva, pura, inspirada pelo Senhor nosso Deus, permaneça sendo primazia na sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus continue te abençoando.